12 de fevereiro, domingo. O meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência. Vale CSN Mineração, Petri 4, Prio 3, BBS 3, YouTube 4, Cielo, São Martinho, CSN, Gerdau e vamos terminar com Cosan e CVC B3, que tem um padrão gráfico que eu quero compartilhar com vocês o que eu penso a respeito. Por favor, não entendam o que eu vou falar aqui como recomendação, nem como análise, porque só quem pode recomendar e fazer análise é analista ou um profissional certificado para isso. Eu tenho pós-graduação em mercado de capitais, mas não sou analista, tá? Portanto, entendam isso como um estudo baseado no meu perfil de risco. Você pode ter um perfil de risco diferente e ter uma avaliação diferente. Dito isso, vamos então ver aqui o gráfico do índice Bovespa. Esse é o gráfico diário, índice Bovespa acumulando praticamente uma lateralização abaixo das médias, tanto a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca, quanto a média de 21, que é essa linha roxa mais forte. Tá? A acumulação abaixo das médias é algo negativo, certo? Significa que a força compradora não está dominante, não está conseguindo levar o preço do ativo para cima. Tá? Vejam que as médias apontam para baixo. Se perder esse fundo aqui, ó, 107,198, qual é o próximo suporte, tecnicamente falando? Na minha opinião, aqui em 106 e 106,747. Está ali pertinho, é um suporte imediato. E por que é um suporte ali? Porque nós temos esses topos aqui, ó, que comportam-se como um suporte ao preço. Tá? Se cair mais um pouquinho, qual é o próximo suporte imediato? 105,645. Se continuar caindo, aquele fundo, né, em 113.900, esse fundo aqui, ó, ali do mês de começo de janeiro, é um suporte imediato. Tá? Bom, são suportes, agora vamos ver as resistências, na minha opinião. O que é uma resistência? Local onde o preço bate tende a cair. Tá? É onde a força vendedora aumenta. Primeira resistência, na minha opinião, resistência imediata, é 110 mil pontos. 110 mil pontos é uma resistência bem importante, 110 mil, 110.500, porque o preço não está conseguindo romper essa faixa aqui. Ó. Tem que romper isso aqui. Tá? Rompendo, a próxima resistência, tecnicamente falando, é na média, né? 111 mil pontos. Tá? Mais em cima, a próxima 112 e 937 e a outra 113 300 e depois ali o topo em 114,837. Esse topo aqui que eu me refiro, ó, é um topo deixado lá no final do mês de janeiro, tá? Lembrando que nós já falávamos, quem me acompanha aqui há algum tempo, né, que essa faixa toda aqui é uma resistência que o índice não consegue romper, né, o índice Bovespa, desde novembro do ano passado, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha lá no gráfico semanal. Antes disso, mais uma questão aqui para a gente salientar no gráfico do índice Bovespa. Vejam que o volume, pessoal, ele aumenta, vem aumentando um pouquinho, mas muito pouco. Né? O que nós precisamos ver aqui nesse tempo gráfico é um maroboso, um candle sem sombras, com volume maior. Tá? Aí ele é uma sinalização de que nós vamos começar a romper essa baixa aqui. Vamos olhar agora o gráfico semanal do índice Bovespa. Nesse tempo gráfico, a gente continua com aquela indagação, tá? Que eu já compartilhei com vocês aqui. A nossa grande questão é, o índice Bovespa vai fazer, está fazendo aqui onda 1, teste de fundo, qual fundo? Esse fundo. Vai armar pivô para fazer uma onda 3? Ou nós estamos diante de uma onda, o início de uma onda 3 para baixo? Sendo que isso aqui pode ser uma onda 1, 2, 3 para baixo. Tá? Então, a gente está diante dessa questão aqui. Né? Para qual lado vamos seguir? Para cima? Nós vamos voltar lá para os 120 mil pontos. Tá? Nós vamos conseguir romper a região dos 114 mil pontos numa onda 3 para cima, ou nós vamos fazer aqui estamos começando o início de uma queda
que vai nos levar aos 101 mil pontos, primeiramente, e depois lá para a região dos 95 mil pontos. Tá? Para nós acreditarmos em qualquer uma dessas hipóteses, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, vamos romper 114 mil pontos. Tá? Se romper, confirma para mim uma onda 3 para cima. Tá? E se nós perdermos essa faixa aqui ó, dos 101 mil pontos, confirma uma perna aqui de baixo enorme, uma onda 3 para baixo, e aí nós teríamos esse movimento aqui, né? Tá? Nós teríamos uma onda 3 para baixo, isso aqui foi uma perna de alta, testa, topo e cai. Lembrando que nós podemos ter esse movimento aqui, ó, tá? Pivô de alta, né? Agora nós podemos ter o pivô de baixa. Então isso aqui pode ser um pivô de baixa. Pode ser, confirma se perder isso aqui, tá? Muito bem, vamos então seguir acompanhando aqui o índice Bovespa, né? Ponto de resistência aqui, na minha opinião, em 107,235, ó. Desculpem, isso aqui é um suporte, não é resistência. Ponto de resistência, se perder essa, 103,850, depois 101,605. São suportes. O preço toca ali e tende a parar a queda, tá? Tende ali ele pode fazer um retorno, uma volta, né? Para sua a força compradora tende a aumentar em pontos de suporte para cima, né? Resistências, na minha opinião, na média 111,282, tá? E se subir mais um pouquinho, lá em 114,865 é uma resistência que temos que romper para a gente voltar de novo a testar essa resistência aqui em 120 mil pontos, que é um topo deixado em outubro do ano passado. Dito isso, vamos olhar de imediato a Vale. Vale no semanal. Observem que a Vale fez uma correção, está fazendo uma correção. Tá? Depois dessa perna de alta aqui enorme, generosa, normal uma correção. Tá? Podemos ter onda 1, 2, aqui a 3. Pode estar fazendo a 4, vai fazer a 5. Tá? Vamos ver, seguir. Com a palavra, o preço do minério de ferro na China, né? Olha, o que eu posso dizer aqui para vocês? Observem aqui um detalhe importante para a gente ficar atento. A Vale faz uma correção de 2 semanas caindo e o volume diminui. Tá? Isso é uma divergência. Significa que a força vendedora não está assim tão predominante. Não está tão forte, tá? Não está tão intensa. Tem condições de cair mais um pouquinho? Tecnicamente tem. Ela pode buscar a média aqui em 82,43, a média de 21. Tecnicamente, o papel está numa região de suporte bem importante. Ó. Temos esses topos aqui todos. Né? Essa linha aqui ó, é uma região de suporte bem importante. Então, para quem quer comprar, enfim, quem avalia uma compra em Vale e é agressivo, deixando um candle de máximas, é uma máxima maior que essa máxima aqui, já pode avaliar uma entrada, mas isso é para quem é agressivo, tá? Para quem não é tão agressivo, só se romper lá em cima 98,35, romper aquele topo, inclusive a sombra, tá? A sombra é essa partezinha mais fina ali do candle, certo? Então, em síntese, vale fazendo uma correção normal, essa correção, né? E não vejo entradas neste momento em Vale para quem faz um adequado manejo do risco. No semanal, paramos em um ponto de suporte. Como eu já disse para vocês, lá no diário, paramos num ponto de suporte, como eu já havia dito lá no semanal. Tá? Se cair mais um pouquinho aqui, na minha opinião, ali em 84,67 é um ponto de suporte no diário. Se cair mais um pouquinho, 82,64. Ok? O que tem que cuidar aqui nesse tempo gráfico é que as médias apontam para baixo e o papel fez isso aqui, ó, tá? Tem que cuidar se ele não está fazendo uma onda 3 para baixo aqui, o que levaria os preços bem mais lá embaixo, tá? Bem mais ali na faixa dos 79,28, 78,15, tá? É isso que tem que ficar de olho.
a gente observa aqui nesse tempo gráfico, no diário, que o papel cai e o volume diminui. Aumentou um pouquinho levemente aí nos últimos pregões da semana que passou, mas não é nada significativo. Eu ficaria preocupado em Vale, né, para quem está comprado, eu ficaria preocupado se a Vale caísse, estivesse caindo aqui, né, com o volume subindo, porque aí mostra que a força vendedora estaria muito intensa, né? Até o momento não é o caso. Quero ver com você Semin 3, CSN Mineração, também fazendo uma correção, né? Desejável correção. Imagino que quem ganhou aí está se desfazendo, né? Para quem opera no curto prazo, quem opera num prazo mais longo, não vejo também o que temer, porque o papel está fazendo uma correção normal, até a média, né? Até a média de 21. A última vez que tocou lá voltou a subir com força, que foi ali no começo de janeiro, né? Observem que esse papel ele tende desde outubro, a Semin, a CSN Mineração, toca na média de 21 e volta a subir. Tocou na média de 21, vai voltar a subir, vamos seguir acompanhando, tá? Vamos seguir acompanhando se a média de fato volta a ser um suporte. O papel de novo, o ideal agora é que o papel arme um pivô aqui. Você enxerga esse pivô, se armar pivô aqui, lá no gráfico de hora em hora, tá? Quem gosta de acompanhar o gráfico diário, fica atento aqui se romper 5 com 11, se romper esses dois topos. Rompendo ali com volume alto ou crescente, o papel pode buscar de novo 5 com 30 e o topo 5 com 41. Esse topo aqui deixado ali no final de janeiro, tá? Isso é para quem opera aí no curto prazo, né? Suportes. Olha, a média de 21 foi um suporte perdido, mas a gente diz que está na região da média, tá? 4,84 é um suporte, né? É um suporte. Se cair mais um pouquinho, 4,77. Se cair mais um pouquinho, 4,62. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o semanal. No semanal tem espaço para cair um pouquinho mais, tá? Tem um espaço para cair de repente até. Vejam que o papel não caiu, não chegou nem perto da média de 9, 4,50, que é um ponto de suporte. Aqui eu gostaria de ver uma correção um pouquinho maior. Não precisa ser caindo, o papel pode ficar andando de lado por algumas semanas, certo? Andar de lado é uma correção no tempo, tá? A mesma coisa que eu salientei em Vale, também ressalto aqui, ó, o papel cai com volume caindo. O que significa isso? Que a força vendedora não está tão intensa assim nesse papel. Não, o papel fez uma bela onda 3 para cima, né, gente? Tem que ver agora se ele vai fazer aqui a onda 4 para depois fazer a 5, né? Porque o Ralph Elliott dizia que nós temos uma onda 1, 2, 3, 4 e essa onda 4 não pode invadir o topo da onda 1 e depois ele faz a 5. Claro que o Ralph Elliott fez esse estudo lá nos anos 30 e com relação analisando o mercado americano. Então a gente tem que localizar isso no tempo e no espaço, tá? Trazendo isso aqui para a bolsa brasileira, que é mais volátil, tá? A gente nem sempre ocorre esse ciclo todo de Elliott. O Elliott dizia que ainda temos uma correção A, B, C para baixo, né? Que às vezes devolve todo o ganho anterior, tá? Mas o ciclo de impulsão é esse aqui, né? Muito bem. No gráfico semanal, o papel tem uma clara tendência de alta, né? As médias apontam para cima, o papel fazendo uma correção normal, tem que esperar aí mais algumas semanas ou alguns pregões para ver o rumo aí que o papel toma, né? Quero ver com vocês a Petri 4, a Prio 3, vamos ver aqui a Petri 4, Petrobras. Petrobras para mim numa frase, o papel fica de novo um papel graficamente bom se e somente se romper 27,75. Então ele vai ter que romper esse topo e principalmente esse topo aqui, tá? Vai ter que romper essa faixa aqui, ó. E esse rompimento tem que ser com um candle de fechamento e com o volume aumentando. O volume, eu já ressaltei aqui no vídeo, é um problema para a Petrobras, tá?
Desde que o novo governo assumiu, o volume cai, né? Olha aqui, ó, tá? O volume vem caindo desde outubro para cá, ó, né? Não é nada que prejudique muito a Petrobras, ela continua com a liquidez muito alta, mas é importante ficar atento a isso porque mostra que o mercado como um todo começa a olhar mais outros papéis do setor. Para quem gosta de petroleiras, né? Então o mercado olha o que? O mercado olha aqui a Prio, 3R, PetroRecôncavo, Enalta, tá? Então, gente, dito isso sobre Petro 4, vamos olhar Prio 3, né? PetroRio. Tá? PetroRio fez o seu retorno até a média. Olha aqui, até a média móvel de 21, voltou a subir. E, na minha opinião, esse papel agora, ele tende a testar o topo em 48, 43,52. Qual o topo? Esse aqui, ó. Né? Ele toca lá naquele topo e tende a cair, tá? Porque ali é uma região de resistência. Agora, se ele romper 48 com 43 com 86, se romper o topo com volume alto ou crescente, o papel fica muito, muito interessante de novo, tá? Para se avaliar uma entrada. Vamos olhar aqui o gráfico. Bom, então nesse tempo gráfico, se caso ele retornar, voltar a cair, né? Ele tem suporte nas médias, 41 com 53, 41 com 06. Quero mostrar para vocês o gráfico semanal de PetroRio, Prio 3. Nesse tempo gráfico, a gente observa que após subir muito forte de julho até agora, ele retornou perto da média, ali no comecinho de janeiro, e voltou a subir. As médias apontam para cima, claramente é uma tendência de alta. Como é que a gente sabe disso? Porque os fundos, que são esses níveis aqui, eles são cada vez mais altos. Os topos são cada vez mais altos. Fundos e topos ascendentes, né? E nesse tempo gráfico a gente vê ali a região de resistência, ó, tá? Vamos ver se o papel rompe aquela resistência lá em cima, tá? É rompimento de topo histórico, não, né? Porque lá nos anos, lá em 2011, né, o papel chegou até um pouquinho mais, né? Mas é um rompimento muito importante, que se houver a gente tem que ficar atento a isso, né? Aqui nesse tempo gráfico seria desejável que ele ficasse mais semanas andando de lado. Quero ver com vocês agora aqui a BBAS3, o Banco do Brasil. Lembro que o Banco do Brasil divulga resultado esta semana, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No Opa, não é aqui. Aqui, ó. Tem a Vale que divulga balanço essa semana, fiquem atentos a isso, divulgação de balanço de resultado do quarto trimestre, isso traz uma volatilidade maior para os ativos, tá? A, a Vale divulga na quinta-feira, após o fechamento do mercado, tem a VEG na quarta, 15, e tem o Banco do Brasil na segunda-feira, agora já 13, certo? Vamos ver, vamos ficar atento aí para a volatilidade geralmente é bem alta, tá, pessoal? No semanal o papel está praticamente aqui andando de lado, fazendo uma correção no tempo, depois essa alta generosa aqui, né? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo e volta a subir numa onda 3. Tá fazendo uma onda 4 aqui, né? Na minha opinião, compra só se o papel romper 41 com 54, tá? E tem que ser um rompimento aqui com volume alto. Rompendo ali, logo em cima tem resistência 43,65. Resistência dada por estopo deixado em outubro do ano passado. Em síntese é isso. Vejam que a média móvel de 9 períodos, ela vem apontando para cima. Tá? A de 21 levemente aponta para cima. Né? Vou olhar com vocês agora o gráfico diário da do Banco do Brasil. Tá? É um banco estatal, tem risco político,
mas o mercado vem mesmo assim gostando, né? O mercado gostou basicamente, os analistas, aí, os grandes players gostaram do que falou a nova presidente do Banco do Brasil, né? E embora tenha risco político, é um banco estatal, o fato é que as ações subiram desde dezembro, olha aqui, ó, sobe, testa fundo, uma onda 3 generosa, faz a 4, será que vai fazer a 5? Então, tem que romper esse topo aqui, né? Tem que romper aquela faixa de 41,51. A próxima resistência, 43, dada por esse topo. Tende a tocar lá e cair de novo, tá? Eu ficaria bastante atento se rompesse 43,72, 43,70. Certo, pessoal? Vejam que todo o papel, todo o ativo, ele tende a voltar à sua média. Demora às vezes um pouquinho, mas ele volta à sua média. Inclusive voltou à média de 21, o BBS3, após estar afastado. Vejam que aqui ó, o preço estava longe da média, né? Olha aqui, ó, o preço retornou à média, tá? Muito bem, então seguimos o nosso estudo, né? Para quem tem perfil mais arrojado, já comprou aí na sexta-feira, né, alguns lotes, e se romper aqui, ele aumenta a sua quantidade de compra de lotes, tá? Compra os lotes, né, para quem tem um perfil mais agressivo. Vamos ver agora o Itube 4 Itaú. Itaú, muito bem. Itaú, para mim, gente, numa frase, o papel fica interessante para compra só e somente só se romper 27,11 ou 27,25. Por quê? Olhem aqui para a esquerda do gráfico. Ó. Tem que romper esses topinhos aqui de 14 de novembro do ano passado. Tá? Aqui um topo, aqui outro topo. O papel vem numa tendência alta, né? Os fundos são cada vez mais altos. O mercado gostou do balanço do Itaú, o papel subiu forte, fez uma correção, está na região da média, se continuar caindo, né? É suporte imediato 25,57 e tecnicamente se ele romper esse topo aqui, ó, 26,88, aqui já daria uma entrada, né? Eu é que sou um pouquinho mais exigente e gostaria de ver ele romper a resistência logo ali em cima, né? Ali que eu mencionei. Essa é a resistência dada por esses topos aqui, tá? Se o papel romper essas resistências, fica interessante, né? 28,15 é a próxima, a outra lá em 29,04, a outra lá em 29,56, né? Vamos ver o semanal, tá? No semanal, o papel, ele graficamente ele deixou aqui um sinal de indecisão no mercado. Observem que, primeira coisa, o volume aumenta. Ele dá sustentação a essa alta. Sobe, testa fundo, parecia que estar armando um pivô. Ele rompe essa região aqui de 26,73, vejam que rompe, né? Mas durante a semana ele volta, tá? Bom, aqui nós temos uma região de resistência muito importante, que é a média. Primeiro lugar aqui a média, ó, 26,72 é uma resistência. E depois tem aquelas outras que eu mencionei para vocês lá no diário. Aqui, ó, esses topinhos aqui também são resistências. Então, 27 com aquela máxima, né, de 27 com 24, tem que romper 27 com 25. Tem que romper isso aqui, ó. Rompendo o papel fica muito interessante, tá, pessoal? Muito interessante. Por quê? Porque o volume está aumentando e ele parece estar armando um pivô. Tem dificuldade aqui? Tem, normal, né? Mas é um papel, graficamente pode ficar muito bom se romper ali 27 com 27, né? Porque ele pode buscar de novo lá 30, esse topo aqui. Quem sabe aquelas máximas, né? 31 com 22 aqui, ó. Ali de outubro do ano passado, tá? Muito bem, vamos então seguindo aqui. Quero mostrar para vocês o gráfico de Cielo, me chamou a atenção. Tá? Aqui está o gráfico semanal. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, cruza para cima da média, cruza para cima de uma região que era resistência e se romper 5,46 esse topo, o papel fica interessante para um alvo. Tá? A primeira resistência 5,59 e as outras
5,94, quem sabe 6,09, esses topos aqui, ó. Então, fica aí para vocês avaliarem, né, de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês, né? Aqui é o gráfico diário, tem que romper esse topo, tá? Médias apontam para cima, o volume que precisa aumentar mais. Dito isso sobre Cielo, vamos ver um outro gráfico que me chamou a atenção, São Martinho, SMTO3. Olha, São Martinho começou a fazer, esse aqui é o gráfico diário, começou a fazer uma alta, né, ali de janeiro para cá, fundos cada vez mais altos, médias apontam para cima. O volume aumenta e dá sustentação a essa alta aqui do papel. Chegou numa região de resistência. Para mim, o papel agora volta a ficar interessante se e somente se romper 29,44, tá? Tem que romper todas essas resistências aqui, ó. Inclusive essa aqui de setembro do ano passado. Então, aqui em cima temos um paredão. Toca ali e tende a cair. Não vejo compras agora, o papel está um pouco esticado, está longe das médias. O ideal é que retorne até as médias, né, ou perto delas, né? 26,54, 26,69, de repente a média de 21, que está muito lá embaixo ainda, 25, né? Podem ser pontos de suporte, tá? Então, na minha opinião, esse papel ele precisa fazer primeiramente uma correção. Mas por que eu coloco ele no radar? Porque ele se aproxima de uma região de resistência, então ele tende a cair. Esse aqui é o gráfico semanal. Ou andar de lado, tá? Após o papel recuar até as médias ou até pontos de suporte, depois se ele voltar a subir e romper essa região de resistência, ele fica interessante. Vejam que é a primeira vez que o papel consegue fazer um fechamento, né, ah, acima dali da média de 21 períodos desde junho do ano passado. Tá? O papel veio forte e o volume aumentou. O volume deu sustentação a essa alta. Né? Só que agora tem que fazer uma correção. Tá? De preferência aqui até essa faixa de... Esse aqui é o semanal. 27,69 ou até 26,85 ou ficar lateralizado por algumas semanas. Muito bem, fica aí a dica para vocês avaliarem. CSN e Gerdau, que são papéis que foram pedidos para nós olharmos. CSNA3. Não vejo nada a fazer em siderúrgicas. A CSN está fazendo uma correção, inclusive cruzou para baixo das médias, lateralizando abaixo das médias. Tá? Isso não é bom para quem, porque sugere aqui uma perda da força compradora. Né? Então, se o papel perder 16,85, ele pode vir a buscar o quê? Tá? Vamos ver. O papel pode vir a buscar ali 16,72. Depois, pouquinho mais embaixo, aqui em 16,16, são níveis de suporte, tá? 15,59, certo? Depois dessa alta aqui que começou em novembro, né? O papel pulou lá dos 10 para o 18, quase dobrou de preço ali em poucos meses. É normal que ele faça uma correção. Olha aqui o semanal. O semanal tem espaço para cair até a região da média de 21, pelo menos, de 9, né? 16,15, tá? Então, nesse momento, eu não vejo entradas, a não ser que o papel, após a correção, até os níveis de suporte, o papel volte a subir e faça o rompimento do topo 16,68, desse topo aqui. Aí ele volta a ficar interessante, porque pode buscar 20,76. Mas antes, pessoal, tem que esperar o papel corrigir, certo? Não vejo muito o que fazer aqui. Observem que a queda no semanal, é a segunda semana já com queda, ocorre com diminuição do volume. Isso é positivo porque é uma divergência, né? E significa que a força vendedora não está assim tão intensa nesse papel. A Gerdau é uma situação parecida, GGBR4.
embora tenha a questão aqui do volume, né? O volume aumentou muito. Teve uma casa de research, eu acho que foi o JP Morgan, agora não lembro, que reduziu aí o preço-alvo do papel, né? O mercado fez aí o volume foi muito alto. O fato é que o papel caiu com volume, né? Sugerindo aqui uma onda 3 para baixo. Parou num ponto de suporte dado por esse fundo aqui. Se cair mais um pouco, 27,39 é um outro possível ponto de suporte, tá? Antes tem um ponto de suporte em 27,88, que é aqui nesse topo aqui, tá? Bom, seguindo o nosso estudo aqui, vejam que as médias estão apontando para baixo, né? Médias apontam para baixo. E eu gostaria de mostrar para vocês o semanal, né? Semanal, 3 semanas de queda, vejam que todo o preço ele tende a recuar até a sua média. Tá? Demorou aí 3 semanas, mas buscou a média de 21 no gráfico semanal, a Gerdau. Tá? Aqui é um ponto para a gente ficar atento, média de 21 no semanal. Então, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, né, que o candle anterior, o trader agressivo vai ficar de olho e de repente fazer uma compra aos lotes. A próxima compra se romper o topo lá em cima, 33,92. Tá? Para quem não é agressivo, não é hora de entrar, porque o papel está fazendo sua correção. Caprichosamente tocou na média de 21, né, e parou ali na média. Né? Bom, caso continue caindo, tem o ponto de suporte, o próximo é aqui em 27,96. O outro 27,38. Observem que essa queda vem com aumento de volume, significa que a força vendedora de fato aumentou no papel. Tá? Bom, sobre a Gerdau era isso, então não vejo entradas para swing, né, no momento. E eu quero terminar com dois papéis aqui, que é a COSAN, CESAN 3, que exemplifica o que eu vou falar, que serve também para vários outros papéis. Vejam aqui, ó, que a COSAN ela vem testando fundos, tá? As médias apontam para baixo. Tem um fundo aqui que é um suporte, 15,22. Vejam que testar fundo não é uma coisa que seja boa para o papel, porque chega uma hora que ele vem e rompe esses fundos, né? Se romper o fundo, ou seja, se perder ali 15,22, 15,23, para quem opera na venda, quem gosta de fazer operação short, pode ficar o papel interessante, né? Tá? Com alvo onde, tecnicamente, pode buscar aqui a região dos 14,63, de repente 14,21, tá? Então eu saliento para vocês, para quem gosta de operar na venda, caso faça o rompimento daqueles pontos de suporte. O outro papel que é a CVC, né? É CVC B3, tá? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui, CVC B3. Médias apontam para baixo, o papel vem caindo forte, né? E perto já de um ponto de suporte, né? Isso aqui, ó, essa faixa aqui de 3,63 é um ponto de suporte. Perdendo 3,63, vejam que o papel vem perdendo os níveis de suportes, os fundos. Perdendo essa faixa aqui, o papel ele pode buscar ali a região dos, vamos ver aqui, aqui o papel ele está perdendo fundo histórico, né? Porque ele nunca custou tão pouco, né? Inclusive ele perdeu até o fundo ali da região de março de 2020, que foi da pandemia, né? Que teve aquela queda brutal, tá?
Então aqui eu também ficaria de olho para quem gosta de operar short, né? E aqui teria que fazer o cálculo do Fibonacci, né? Ela está muito afastado da média, né? O que eu esperaria aqui? Esperaria o papel fazer um teste até as médias ou até uma região de resistência, e se voltar a cair perdendo esse nível, aí sim pode se avaliar uma operação aí na ponta vendedora, tá? A ALPA 4 foi um papel que nós falávamos sobre isso no vídeo passado, numa possível operação de venda, né? E olha o que aconteceu, né? Quem fez a operação de venda aqui teve um bom lucro, né? Porque o papel desabou 18%. Nós mencionávamos que aqui nessa faixa de 12,58 daria uma oportunidade de venda caso rompesse. Rompeu e fez um trade aí bem interessante, né, para quem conseguiu aproveitar isso, tá? Agora não está na hora mais de operar short, né? Já está muito afastado das médias. Teria que esperar um retorno até pontos de suporte, de resistência, né? E depois esperar o papel cair de novo, tá? Todos os papéis do setor de varejo, com exceção de lojas Renner, vêm numa situação complicada por causa das Americanas, né? Os bancos se tornando mais rígidos nos empréstimos, enfim, né? O mercado todo desconfiado com o setor de varejo. Então, são papéis aí que vêm caindo com muita força, né? Alguns menos, como lojas Renner, e Magazine Luiza foi um dos poucos que conseguiram aumentar, né, aumentar o preço dos ativos, porque se beneficia da queda das americanas, pelo menos é o que diz o mercado, tá? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos no próximo final de semana. Uma excelente semana a todos vocês. Até lá.